Shalom Adonai, a paz do nosso Senhor Jesus, amém? Pessoal, é viver debaixo da graça de Deus mesmo, né? Porque se nós não vivermos debaixo da graça dele, nós somos consumidos. De vez em quando até respinga algumas coisas, né? Mas vamos lá. Dando continuidade ao livro de Gênesis, capítulo 20, para a glória do nosso Deus. Amém? Que o Espírito Santo de Deus nos dê entendimento. Nós convidamos ele para estar aqui, aí na sua casa, aonde você estiver ouvindo esse vídeo, assistindo, que ele nos dê discernimento, sabedoria, entendimento, paz. E nós repreendemos, em nome de Jesus Cristo, todo engano. Amém? Vamos lá. Desculpa aí, pessoal. Abraão e Sara peregrinam em Gerar. Gerar cidade, né? Nem gerar alguma coisa, não. Partindo Abraão dali para a terra do Neguebe, habitou entre Cádiz e Sur e morou em Gerar. Disse Abraão de Sara, sua mulher, ela é minha irmã. Assim, pois, Abimeleque, rei de Gerar, mandou buscá-la. Para você ver. Deus, porém, veio a Abimeleque em sonhos de noite e lhe disse: vai ser punido de morte por causa da mulher que tomaste, porque ela tem marido. 2 vezes já, né? Que o Abraão está fazendo isso, né? Vocês lembram? Uma vez com o faraó e a outra situação agora. Ora, Abimeleque ainda não a havia possuído. Por isso disse: Senhor, matarás até uma nação inocente? Não foi ele mesmo que me disse: é minha irmã? E ela também me disse: ele é meu irmão? Com sinceridade de coração e na minha inocência foi que eu fiz isso. Então assim, temos que tomar cuidado com enganos, né, gente? Porque senão traz maldição na vida da gente. Respondeu-lhe Deus em sonho: bem sei que com sinceridade de coração fizesse isso. Daí o ter impedido eu, peraí, gente, de pecares contra mim e não te permiti que a tocasses. Agora, pois, restitui a mulher a seu marido, pois ele é profeta e intercederá por ti, e viverá, se, porém, não lhe restituíres. Sabe que certamente morrerás, tu e tudo o que é teu. Muito forte. Levantou-se Abimeleque de madrugada e chamou todos os seus servos e lhe contou todas essas coisas. E os homens ficaram muito atemorizados. Olha, você vê que Deus, quando a gente vai, tá caindo com engano e tudo, ele nos avisa antes de fazer alguma coisa. Você viu que abriu Abimeleque aqui através de um sonho, mas ele tem que estar ligado com Deus, né? Porque Deus não foi injusto de punir ele sem que ele conhecesse a situação, não é assim? Então, deu oportunidade para ele. Olha, você vai continuar fazendo erro ou você vai parar por aqui? Se ele continuasse, Deus já tinha falado por ele qual que ia ser o resultado. Se ele parasse por ali, ele ia, ter compaixão, vamos dizer assim. Levantou Abimeleque de madrugada e chamou todos. Então, na mesma hora, ele chamou todo mundo, né? Logo quando ele ficou sabendo da notícia, através do sonho, dos seus servos, e lhe contou todas essas coisas, e os homens ficam muito atemorizados. Muitas vezes, gente, eu não sei se vocês têm essa experiência, eu tenho algumas coisas muito de sonho. Então, por exemplo, às vezes eu acordo, a maioria dos dias eu acordo às 3 horas da manhã, e aí eu vou orar, né? Antes eu não entendia esses mistérios. E muitas vezes eu já passei por uma situação de sonhar, né? Quem já viu eu dormindo determinado, que às vezes é uma guerra.
E são coisas, às vezes, que são avisadas, que logo na frente acontece. Então já teve situações que, assim, que naquele momento eu não entendia. E lá na frente vem a luta, e lá na frente vem a situação. Ou, às vezes, em determinado momento, às vezes você sonha com a pessoa, né? Eu, no meu caso, às vezes, ou ela aparece, ou ela vai determinado... A gente tem notícia da pessoa, às vezes, que está há muito tempo. Então, assim, teve muita época que eu não tinha muito conhecimento disso, eu ainda estou aprendendo, mas é muito forte, né? E às vezes Deus avisa mesmo. E hoje, para vocês terem uma ideia, eu até tenho que dormir com uma plaquinha na boca, porque tem vezes que esses sonhos são tão coisa que eu fico assim, que é uma guerra. É uma guerra, tem vezes que é guerra, sabe? Então quem tem essa experiência aí também, ou já teve, né? Então Deus fala com a gente nos sonhos, fala com a gente de tudo quanto é forma. E nós temos que agora, cada vez ficar mais próximo dele, para a gente configurar a nossa antena. Você já viu aquela antigamente, quem tinha aquelas televisão que era igual rádio, né? Você ia vindo para cá, quem não pôs um bombril na antena aí, né? Para poder dar uma regulada. Então a gente tem que começar a dar uma regulada nossa, porque às vezes está chiando aquela informação para chegar até a gente, e a gente tem que ir mais aproximando de Deus para entrar no canal certo da ligação nossa com Deus, para a gente pegar aquela imagem das coisas que Ele está querendo nos mostrar, das situações, por exemplo, dessas informações, ficar mais nítido para nós, né? Não é assim? Você está assistindo lá uma televisão, aquelas televisões analógicas antigamente, né? Não tão antigamente, né, gente? As coisas estão muito rápidas, para não falar, né? Mas assim, de uns 20 anos, 15 anos para cá. Você ficava regulando para frente, para trás, depois virou até automático, né? Ficava buscando, né? Não era aquela coisa igual hoje. Você busca e puf, aparece, não. Às vezes ficava chiando. Então esse chiado, às vezes ele nos bloqueia de ver a coisa nítida. Então o segredo para que nós tiremos esses chiados, para que nós possamos escutar a voz de Deus, ver o que Deus está nos mostrando, é buscar Ele o mais rápido possível, é nós sintonizar ali com Ele, para que nós possamos escutar a voz assim, meu filho amado que me compraste. Não é assim? Quem quer escutar isso, né? Vamos lá. Então chamou Abimeleque a Abraão e lhe disse, que é isso que nos fizeste? Em que pequei eu contra ti, para trazeres tamanho pecado sobre mim e sobre o meu reino? Tu me fizeste o que não se deve fazer. Disse mais Abimeleque a Abraão, que estavas pensando para fazer tal coisa? Respondeu Abraão, eu dizia comigo mesmo, certamente não há temor de Deus neste lugar, e eles me matarão por causa da minha mulher. Por outro lado, ela de fato é também minha irmã, filha de meu pai e não de minha mãe, e veio a ser minha mulher. Aí, ó. Então, olha para vocês verem aqui uma situação. Lá no capítulo, salvo engano, 12 ou 10, se eu tiver errado, o pessoal comenta aí. Abraão, né? Deixa eu ver se é isso mesmo. Abraão, ele teve, eu vou falando e vou passando aqui, tá, gente, para ver se eu acho. Isso aqui é só para dar uma indicação para vocês, mas depois, se for o caso, eu escrevo aí. Abraão, quando ele estava saindo, né, ele estava saindo da... Não, 11, 10 ainda... Aqui, ó, na verdade é o capítulo 12, tá? No capítulo 12, também acho que 12. Aqui, ó, os egípcios, quando me tiveram, vão dizer, e a mulher dele me matarão, deixando também com vida. Então, 12, 12. Disse, pois, que és minha irmã, para que me considerem por amor de ti, e por causa me conservem a vida. Então, o que acontece? Aqui nessa situação, dá uma certa sensação para a gente que ele está falando mentira. Né? Por quê?
como é que ele, né, aos nossos olhos ordinários, vamos dizer assim, por quê? Poxa, como é que ele é marido dela e está falando que é irmã? Ele falou para poder ele se resguardar e proteger, né? Tanto na época lá, o faraó deu presente para ele, uma série de coisas, mas mandou ele embora quando descobriu. Então, ele não estava mentindo, por quê? Porque ele era realmente marido dela, mas era também irmão do mesmo pai, mas não da mesma mãe, mas é irmão, né? Então, ele não foi, só que aí que tá. Às vezes, uma palavra manipulada, ela pode gerar uma mentira, dependendo da situação. Né, se você ocultar uma informação, às vezes, com a outra intenção, não pode gerar uma mentira, não é verdade? Então tem que tomar muito cuidado entre você expressar uma situação com a intenção que oculta uma informação, né, incompleta, para que aquilo ali não torne uma dupla interpretação, vamos falar assim, né? Quando Deus me fez andar errante, então lá era 12, aqui é 21, nós vamos continuar 12. Por outro lado, ela de fato é também minha irmã, filha de meu pai e não minha mãe, e veio a ser minha mulher. Quando Deus me fez andar errante da casa de meu pai, eu disse a ela: este favor me farás em todo lugar em que entrarmos, dirás a meu respeito: ele é meu irmão. Então Abimeleque tomou ovelhas e bois e servos e servas e os deu a Abraão e lhes restituiu a Sara, sua mulher. Disse Abimeleque: a minha terra está diante de ti, habita onde melhor parecer. E a Sara disse: 10.000 ciclos de prata a teu irmão será isto compensado por tudo quanto se deu contigo. E perante todos estás justificada. E orando Abraão, sarou Deus Abimeleque, sua mulher e suas servas, de sorte que eles pudessem ter filhos, porque o Senhor havia tornado estéreis todas as mulheres da casa de Abimeleque por causa de Sara, mulher de Abraão. Amém? Então você vê que na época, lá, né, na primeira situação, na época ela não chamava Sara, ela chamava Sarai, né, assim? E Abraão, Abrão. E a mesma situação, ele ficou com medo, e aí, só que ela chegou a morar com um faraó. Então, né, possivelmente, na época, Deus permitiu, né, foi um anterior aí que nós vimos, né, um estudo anterior, que Deus é tão perfeito que naquela época ela era estéril e não pode ter filho, porque aí ia misturar. Mas lá na frente ela misturou com Agar, né, assim, ela permitiu que Abraão tivesse um filho com Agar, que era a serva, que era Ismael, para poder misturar aí com o pessoal do Egito. E agora, né? Então, nós temos que andar na luz, né? Por mais que nós venhamos a ter, às vezes, alguma prova difícil, nós temos que começar a ficar treinado com isso. Porque vai ter momentos que nós vamos estar colocados realmente na parede. É fácil? Não. Mas eu acredito que essas situações é para que a gente venha criar músculos, para que naquele momento, entre você continuar a sua vida ou a negar Jesus, você está forte. E está próximo. Tá? Já existem lugares aí que os cristãos estão sendo perseguidos. Tem algumas situações aí que a gente está vendo que o pessoal está fazendo que não tem muita lógica, né? Nem ordinária, né? E aí as coisas parecem que estão se cumprindo realmente, né? Às vezes eu faço alguns estudos desses e a gente tem observado que, assim, se naquela época Jesus falava que já estava vindo, agora ele já está chegando. Amém? Glória a Deus.